Eh, então, gente, meu nome é Juliana, né? Eu estou aqui representando o ESIP nessa nossa primeira live do ESIP Conectado, que tem como tema Nasce um Bebê e o exercício da parentalidade em tempos de isolamento social. A ideia, então, é eu trazer um pouquinho da minha experiência para vocês, que eu recém passei por essa situação. Meu bebezinho nasceu, né, faz 2 meses. E a ideia é trocar, né, fazer um bate-papo, né? Para isso eu vou chamar uma convidada, que também é lá do ESIP, a Márcia Schaefer. E a gente vai trocar uma ideia aqui, vocês, né, vocês vão mandando algumas perguntas, se a gente conseguir acompanhar, aí a gente vai respondendo, tá? Só um pouquinho. Peraí. Agora acho que foi. Oi, Márcia. Oi, Ju, tudo bem? Apresenta um pouquinho então para nós e já traz um pouquinho do que tu pensou. Bom, então, boa noite para quem está aí nos assistindo e está entrando, né? Inicialmente, assim, eu queria agradecer muito o convite por estar participando desta primeira live do ESIP, assim, é uma honra para mim, né, participar dessa inauguração e queria então agradecer ao ESIP a tua parceria, né, nessa construção aí e também a Nádia, né, que foi quem fez o convite, também tem participado dessa construção aí, que é a nossa coordenadora do núcleo de profissionais. Para quem não me conhece ainda, né, então eu sou a Márcia Pinheiro Schaefer, eu sou psicóloga, já formada há bastante tempo, fiz minha formação no ESIP e hoje então sou docente, supervisora do ESIP e lá no ESIP já há mais de 10 anos eu também venho trabalhando no estágio de psicologia clínica com a observação de bebês. E na minha trajetória, assim, que sempre foi muito voltada para a área da infância, eu comecei já há mais de 15 anos a estudar a psicoterapia pais-bebês, inclusive no ESIP a gente teve um núcleo, né, e estudou sobre essa modalidade de atendimento e fui me encantando cada vez mais, assim, com a prática clínica, né, então da psicoterapia pais-bebês e mais recentemente, assim, a partir de 2014, eu comecei o meu mestrado buscando então desenvolver uma intervenção para facilitar a interação mãe-bebê prematuro, né? Então, eu tenho trabalhado muito com isso no sentido de prevenção e promoção da saúde e fiz o mestrado muito voltado para a parte da UTI neonatal, essa intervenção ocorria na UTI neonatal e agora que eu estou fazendo o doutorado, eu estou expandindo então para acompanhar essas famílias além da UTI neonatal. Então, justamente a temática, né, que a gente vai abordar aqui tem muito a ver com o trabalho que eu estou fazendo hoje, porque eu venho acompanhando famílias que estão com seus bebezinhos, né, nascendo agora e indo para casa, enfim, né, após esse período aí de internação em UTI neonatal. Nesse sentido, então, eu faço parte também do Centro de Estudos Relacionados ao Bebê, que é um núcleo, desculpa, de pesquisas da Unicinos, né? Algumas coisas, assim, que eu acho importante a gente começar a falar e já deixar claro, né, que o nosso tema, ele é muito amplo, e muito complexo. A gente vai falar algumas coisas, a gente elegeu alguns elementos para poder falar, porque não tem como dar conta de tudo. E também porque a situação, ela é muito ampla, né? A gente tem casos de mães que estão hospitalizadas, que estão contaminadas, tem casos de mães e bebês e famílias que têm esses partos e vão para casa e ok, né? Então a gente vai tentar, assim, eu pensei em falar de uma forma mais global e à medida então que surgirem questões, a gente pode ver alguma coisa mais específica, tá? Isso é muito importante porque é bem o que tu disse, tem muitas pessoas, né, muitas mães que estão vivendo situações diferentes, né?
E sim. não é igual, é aquele que muita gente está falando, né? Que está todo mundo na mesma tempestade, mas cada um está num barco, né? Mas É isso mesmo. Isso. As vivências são muito diferentes e a estruturação familiar também é muito variada, né? Não tem como a gente dar conta de tudo isso. Mas em termos gerais, eu acho que a primeira questão assim que se apresenta para a gente, que a gente pode pensar, é esse contexto atual, que ele diz respeito a todos nós, assim, né? Eu estava assistindo, acho que há 2 semanas atrás, o Mário Sérgio Cortella falando, né, sobre este momento de vida da gente, né? E ele então falava assim que na visão dele, ele achava que a gente estava vivendo um período de muita tolerância e paciência, que a gente estava experimentando, né, e exercitando a tolerância e paciência. E eu acrescentaria esse momento, além da tolerância e paciência, que a gente está precisando exercitar, a empatia e a criatividade, que eu acho que são coisas importantes nesse período que a gente está vivendo, né? Porque o que acontece, assim, se a gente pensar na tolerância, o que nos aconteceu, né? A gente teve uma interrupção abrupta, né, da nossa livre expressão. A gente foi tolhido disso, né, de um dia para o outro, né? A gente estava lá trabalhando e de repente a gente não podia mais, né, ir nos locais em função, né, do isolamento social e a gente então passou a exercitar a tolerância para poder dar conta desse momento e de todas essas emoções que vieram assim, né? Embora a gente já ouvisse as notícias, estava vendo fora do país, mas quando chega para a gente é diferente, né? E também, assim, é um período em que a gente está vivendo uma etapa de muitos lutos, porque a gente está perdendo, né? Está perdendo coisas que são importantes, pelo menos temporariamente, e que nos constituem como pessoas, né? Que é o convívio social, o trabalho, né? Muitas pessoas não podem exercitar, ou mesmo em home office, é é uma modalidade diferente que a gente não estava habituado, né? A maioria das pessoas, pelo menos. Então, essas atividades que a gente faz no dia a dia, elas nos constituem como pessoas. E a gente foi rapidamente, abruptamente tolhido disso, né? A gente parou de ver a família, a gente parou de ver os amigos, a gente teve que se adaptar a uma nova forma de se relacionar com tudo que a gente conhecia, né? Até então. Então, de fato, é um período assim muito difícil para todos nós e isso não está longe, né? E não tem como não impactar em todos os ciclos da vida, né? Especialmente numa gestante, em puérperas, né? Que já ganharam seus bebês, também estão dentro desse contexto. Então, essas ansiedades que a gente está vivendo e que nos trazem muitas vezes desespero, ou nos traz frustração, ou nos traz medo, inseguranças, né? Também fazem parte desse período de vida, né? Das famílias que estão gestando um bebê e que estão, né, esperando ou recebendo um bebê nesse contexto, né? E a paciência, ela vem no sentido assim da gente conseguir de alguma forma processar todas essas emoções e todo esse período e a gente poder aguardar então ou esperar de uma forma mais positiva um momento em que as coisas possam voltar de certa forma ao seu normal, embora a gente já ouça, né, que nunca mais, e imagino que sim, a gente jamais vai voltar ao que era antes, embora a gente às vezes tenha essa expectativa, né? Então surgiu o termo aí novo normal, né? Não sei o que vai ser o novo normal. É uma coisa que a gente também discute muito, assim, o que será daqui para frente, né? Então, eu imagino que por toda essa vivência que a gente está tendo, a gente jamais vai voltar ao que a gente tinha antes, né? Em termos de relações sociais, de relações familiares, do próprio trabalho, né? A maneira como a gente está podendo se organizar agora. E aí, falando então
gestantes, puérperas e familiares, né? Porque é todo um contexto que vai abranger, né? A gente não consegue falar só de uma gestante ou só de um casal, enfim, né? Esperando um bebê. O que a gente tem visto, assim, é que além desse contexto atual, que já está sendo bem difícil para todo mundo, se agrega, Só um né? pouquinho. Voltou. Estão me ouvindo? Ah, tá bom. Se agrega muito, assim, o luto, né? Pela impossibilidade que está ocorrendo de realizar alguns sonhos e alguns desejos. Porque quando vem uma gestação, a notícia de uma gestação, todo um processo emocional e psíquico começa a ocorrer no casal, na mãe, mudanças internas, inclusive, né? Na futura mãe. E há toda uma expectativa, por exemplo, fazer o chá revelação, que agora tem, um chá de fraldas. Esses tempos eu vi uma reportagem de uma mãe comentando assim da frustração dela de não ter conseguido colocar o enfeite na porta da maternidade. Então, às vezes são pequenos detalhes que a gente olhando de fora acha que é uma coisa tão, né, pequena, mas que nesse contexto da maternidade tem uma proporção muito grande e é muito importante, porque todos esses processos eles são rituais, né? Algumas pessoas fazem de um jeito, outras de outro, mas são rituais necessários e importantes, inclusive para constituir essa maternidade. Porque a maternidade e a gestação e depois a chegada do bebê, ela precisa desse olhar de um outro até para se tornar real. E à medida em que a gente compartilha essas experiências com outros, esse outro olhar de outras pessoas que são significativas para aquela família, enfim, esses olhares vão poder validar aquela experiência emocional que a mãe, o pai, a família está passando. Né? E hoje a gente está privado disso, presencialmente. Na minha situação, é uma, né? Eu acho que entre tantas, eu ganhei o Arthur, que é o nome dele, até corrigindo um pouco a data, que no outro dia eu falei errado, né? Ele nasceu dia 26 de março. E eu não sei se vocês lembram, assim, foi bem nesse tumulto, as escolas da recém tinham sido fechadas, foi bem o início do isolamento, né? Uma amiga falou, foi o momento do pânico, né? Porque as pessoas realmente, assim, estavam naquelas notícias e chegando aqui e as pessoas sem saber o que fazer, né? Me vem uma coisa assim, voltando um pouquinho na questão do olhar que tu falou, né? Porque isso vem toda a gestação, eu acho, não só nos rituais, mas vem na rua, as pessoas olham para ti e são, né, solícitas. Tu deixa cair uma coisa no chão, alguém prontamente vai lá e junta. Tu tá numa fila, a pessoa passa na frente, passa na frente. Então, não acho os familiares, mas toda a sociedade, eu acho que é como um todo isso, né? Então, o que tu quer comer? Não, não sobe aí, né? Para aí, deixa que eu pego, faço. E são cuidados, né? Eu acho que o apoio, né, realmente vai validando e a gente vai se sentindo olhada e ao mesmo tempo, nossa, sim, tem um bebê aqui dentro, né, que precisa ser cuidado. E quando chegou nesse momento, eu estava no finalzinho da gestação, então as pessoas precisaram, eu vi até outras pessoas comentando, assim, todo mundo se voltou mais para dentro de si, né? E realmente, assim, se preocupando mais com questões sérias, reais, né? Que vêm de fora, né? Esse momento, esse olhar, eu acho que é um primeiro luto da gestante nesse momento, né? Esse olhar, cadê esse olhar, né? Não só pelo isolamento que começou, mas pela preocupação das pessoas, né, que estão agora mais voltada para uma questão mais externa, né? E, bom, olha eu aqui, né? Eu tô grávida, né? Eu tô com um bebezinho aqui, me olhem, né? Eu acho que o primeiro grande impacto que a gente sofreu, assim, e que ainda é difícil da gente processar, porque a gente associou muito, assim, isolamento social, eu acho que predomina a palavra isolamento, né? Mas o que a gente tem visto agora, que a gente já está conseguindo
processar um pouco todo esse momento, é que o isolamento ele não necessariamente tem que ocorrer. A gente está privado de um contato físico, né? Mas o contato afetivo, emocional, ele pode continuar e deve continuar, né? De outras formas. E aí entra a nossa criatividade da gente poder pensar coisas, né? Então, o que a gente tem conversado muito e visto, assim, é que, de fato, assim, a gente ainda não tem muito a noção das repercussões, né, do impacto dessa situação em termos emocionais. Algumas coisas começam a acontecer, mas a gente só vai poder ter uma noção maior à medida em que a gente puder fazer estudos e as coisas forem acontecendo. É tudo muito recente ainda, né? Mas eu, por exemplo, esses dias eu não sabia, mas eu fiquei sabendo que existem aplicativos para fazer agora chá de bebê virtual, né? Exatamente. Então eu acho que são recursos que as pessoas estão descobrindo. Carro na frente das gestantes, né? As carreadas. Isso, isso. Porque é bem importante da gente entender, assim, que embora seja um momento delicado, um momento que exige de fato assim um cuidado maior, é, a vivência do parto, e ela é muito importante, a gestação e o parto é um evento, né, que é muito relevante e complexo e que ele vai repercutir, né, na construção e na vida emocional desta futura mãe, do pai, da família e do próprio bebê. E ele tem que ser considerado e comemorado e vivenciado como um evento que é, né? O que a gente vê também assim, e que a gente pode pensar fazendo até um paralelo, que talvez o que a gente esteja vivendo, os não gestantes, né, e que se aproxima com essa vivência da gestação e do parto, é esse sentimento que a gente tem assim de às vezes de desamparo, vulnerabilidade, inseguranças e medos que a situação da pandemia nos tem gerado e que é comum a muitas mães gestantes em tempos normais, independente da pandemia, porque é um processo que traz muitas mudanças emocionais, né? O Daniel Stern já falava assim, toda uma construção de uma identidade materna e paterna. Ninguém nasce sendo pai ou mãe, vai se constituir a partir da chegada de uma criança. E mesmo que não seja o primeiro filho, cada criança é diferente e essa constituição vai se fazendo para cada criança, né? Então, são sensações comuns a nós que eu vejo que se aproxima muito desse período. E até a gente pode entender melhor uma gestante que passe por isso, né? E que às vezes nos passe desapercebido, porque a gente está com as mesmas emoções. Mas Eu, o que a gente tem. Oi, eu Ju. inclusive, assim, de algumas pessoas, tá todo mundo no puerpério, né? Eu ouvi assim, né? Eu vou aproveitar, mas trazer um pouquinho essa minha vivência do parto, que eu acho que foi realmente um momento bem complicado. No meu caso, eu peguei essa transição, então estavam mudando as regras, inclusive dos hospitais, né? Eu, Uhum. eu tive que marcar uma cesárea por questões médicas, né? Então eu sabia o dia, então isso estava sob controle, vamos dizer assim. Aham. Mas começou assim, eu estava com tudo organizadinho, né? Como a boa gestante, né? Tenta controlar a situação, né? Bom, Uhum. forma, quem é que vai estar comigo, né? Organizar tudo direitinho e de repente tudo muda, tudo vira do avesso. E com o risco, né? Eu acho que assim, nesse momento, a gestante ela vira ela vira o vetor que pode ser um vetor de transmissão para as pessoas também amadas da nossa família. Então a gente precisa ter um cuidado. Tá, eu tô indo para eu tenho que ir para o hospital, né? Eu não tenho saída, a gente, né, vai parir, não tem outra. Só que as pessoas da nossa volta, elas têm que se cuidar, têm que se proteger, né? Então é um medo da gente contrair, da gente passar por isso e ainda por cima, né, acabar contaminando alguém que a gente ama. Então, nesse momento, eu estava com tudo organizadinho e daqui a pouco começa assim, né?
Minha mãe foi a primeira que eu acho eu fui a primeira baixa, eu brinco assim, né? Porque, bom, né? Era de risco, não tinha como estar comigo naquele momento, porque tinha algumas pessoas para se revezarem, né? Estar no hospital comigo, né? Tinha algumas cunhadas que são como irmãs para mim, então estava tudo bem organizadinho. E aí daqui a pouco eu digo, vou tendo baixas. Primeiro foi a minha mãe, né? Depois uma cunhada que, né, teve uma questão de saúde, também não ia poder se colocar nessa situação. Aí eu fiquei no final assim com o pai do Arthur e com uma outra cunhada que iriam me acompanhar. E quando chegou assim, estava chegando até a gente chegar nessa organização, e a gente, eu digo toda a família, né, como um todo, cada dia mudava, né? E aí, cada dia, e notícias. E aí a gente tá, eu vou ter que fazer tal coisa, eu tenho que fazer tal coisa, tá? Agora não vai dar mais para ser assim, então como é que vai ser? E aquilo vai gerando uma angústia tão grande que, como tu falou, se soma as angústias que a gente já tá, né? Será que vai dar tudo certo? Será que o bebê vai nascer bem, né? Que a gente só quer mesmo é a saúde nesse momento, né? Apesar de vários planos, no fundo, a gente quer mesmo que dê tudo certo, né? E eu sei que teve um momento, eu acho que foi uns 3, 4 dias antes assim, de eu ir para o hospital, era tanta informação, era tantas pessoas querendo me ajudar, mas ao mesmo tempo no meu ouvido. Eu brinco assim, eu tive um piti, né? Eu digo, agora chega, eu não quero saber de mais nada. Né? Eu não quero saber mais de vírus, eu não quero mais saber do que está acontecendo, eu não quero mais saber quem é que vai comigo ou deixar de estar comigo. Eu sei que eu vou para o hospital, porque eu tenho que ir, né? E quem eu preciso vai estar lá. Aí é uma forma da gente se proteger. Os médicos, enfermeiros, né? E ali eu precisei me desconectar de todo o resto, porque eu estava com medo. Acho que quando tu falou das ansiedades, assim, eu estava com medo de não conseguir me conectar com o bebê. Eu estava com medo de não ter leite, né? Porque a gente está tão ocupado. Foi, acho que uns 10 dias, assim, de tanta tensão em volta dessa questão do vírus, que eu acabei saindo, né? A gente sai daquela regressão, dessa introspecção que a gente precisa fazer, né? Em relação ao bebê. Então, eu acho que quando eu dei esse basta, esse chega, eu acho que foi mais para mim do que para os outros, né? No sentido, agora eu não quero saber de mais nada, eu vou me ocupar comigo e com essa barriga e com esse bebê, né? Porque era uma barriga nesse momento, né? Eu acho que aí as minhas defesas foram lá para cima, as defesas em termos assim da situação real, né? Para poder, porque senão era inviável, assim, né? Ter essa situação mesmo. Essa é uma questão que a gente tem visto, assim, né? Todas essas sensações que tu descreveu e fantasias, né, de vai nascer saudável, vai nascer bem, o parto vai correr bem, né? Isso é inerente a toda gestante, né? O que está acontecendo é que, claro, em função de todo um contexto, essas ansiedades estão sendo exacerbadas, né? E especialmente na questão da gestante, isso ainda está mais complicado, porque justamente no final da gestação, se a gente pega lá as ideias do Winnicott, né, ele já fala sobre isso, assim, que o trimestre final da gestação, a mulher já vai tendo uma modificação, né, inclusive no seu contato com o mundo externo, vai, como tu disse, se tornando mais introspectiva, e isso é necessário, né? Porque ela vai precisar desse recurso para poder se identificar com seu bebê, para poder entender o que esse bebê precisa. Só que esta regressão que ele chamou, ela também vai fazer com que a gente, as mães, né, as gestantes, elas entrem em contato com a sua vivência enquanto bebê. E isso vai repercutir na forma como ela vai lidar com a situação. Então, esse momento de crise está exacerbando algo que a gente já tem dentro da gente. A forma de lidar com cada situação é decorrente do que a gente construiu ao longo da nossa experiência, enquanto bebê, enquanto criança, né? Então, por exemplo, tu lidou dessa forma, né? Deu um basta e para ti foi o que te acalmou. Mas a gente tem notícias, e isso é muito preocupante, assim, de gestantes que estão deixando de fazer o seu pré-natal, que estão deixando de procurar hospital. Recentemente a gente teve uma notícia, né, de uma gestante que teve decretada a sua prisão,
né? Ela era residente da ilha de Fernando de Noronha e ela fugiu porque lá, como não tem hospital, né? Eles são transferidos para Recife para ter seus bebês e ela fugiu, né? Quando chegou o dia combinado e tal, ela fugiu e para que ela pudesse ir foi decretada a prisão dela. Então são coisas assim que a gente pensa, mas que absurdo? Não, não é absurdo. É porque esta pessoa está vivendo um estresse extremo, mas o que a gente tem que entender é que essa forma de lidar, ela já está construída dentro da pessoa, né? E está se potencializando, então, com todas essas ansiedades e com essa situação que a gente está vivendo. Então, isso é algo que a gente tem que pensar, porque às vezes a gente acha assim, ah, não, tudo é em decorrência, né, da situação. Não, a situação tem sido um desencadeante para muitas questões que já existiam anteriormente, ou que não apareciam tão intensamente, e agora começam a aparecer mais, né? Sempre se somando, né? Porque a experiência do parto e o que tu estava falando, assim, tu tiveste, né, uma cesárea programada, mas a experiência do parto, ela é sempre surpreendente. Que Porque por mais que a gente, né, combine e tenha tudo planejadinho, quantas mães, quantas gestantes, quando chegam na hora, né, tem dilatação, mas não conseguem ter parto normal. E isso gera uma frustração. Ou ao contrário, acontece alguma coisa no meio do caminho, tem um parto prematuro, né? Mas essa situação, assim, atual, ela está sendo muito preocupante nesse sentido, que isso é em decorrência, né, do medo que tu falou, de contaminação, de ser contaminado, e que as gestantes estão deixando de fazer acompanhamento, e isso está trazendo sérias repercussões, especialmente para aquelas que já têm algum problema, que pode desenvolver diabetes gestacional, que tem hipertensão, o risco é ainda maior. Alguns médicos também não estão atendendo, né, ao vivo, né? Então, Isso. também acho que esse sentimento até de solidão, até dessa estrutura maior, né? Desse auxílio maior, médicos, depois quando nasce pediatras, né? E por aí a gente vai, né? Uhum. Mas eu acho que o importante, porque a gente fica também assim muito centrado no temor, né? Claro, eu acho que tu ainda viveu bem o início, que a gente não tinha absolutamente nada, né? Mas hoje a gente já tem algumas coisas mais pensadas, embora a gente não tenha, especialmente aqui no Brasil, um protocolo único de atendimento. Mas é muito importante para as gestantes que estão nesse período aí final, né? E a gente está no meio dessa pandemia ainda em isolamento social, que possa conversar, né? Procure as pessoas que lhe acompanham, se tem medo, converse, se já sabe qual é o hospital que vai ter, veja como é que está sendo o procedimento, converse com a equipe, pensem junto, né, com as suas famílias, com seus companheiros, o que lhe faria mais tranquilo. No teu caso, o que te deixou mais tranquilo foi isso, não, né? Tô indo. Então, acho que tô indo, vocês, né? Se protejam, que para mim vai ser melhor, é uma preocupação a menos, né? Então, eu acho que esse é o fator importante, assim, porque o que acontece é que a gente pode ficar paralisado. A gente está vivendo uma situação muito estressante e a gente pode ficar paralisado nisso. E a gente tem que poder pensar. Nesse sentido, vem a criatividade, né? De poder, dos profissionais serem empáticos e ouvirem essas mães e essas famílias e de poderem pensar em alternativas conjuntas. O que, que é possível, né? Tá falando que da questão, isso não precisa ficar isolado. Tá? Isso, a troca, ela é possível, ela é importante, seja com a família, né, com os profissionais, isso eu acho que tu trouxe um ponto bem importante, assim, para ajudar, eu acho até as futuras mães, né, que estão aqui nos assistindo também, de que é importante da conversa, da comunicação, né, para não ficar Uhum. solitárias emocionalmente, né, se já estão isoladas, né, num sentido externo, que possa né, trocar isso, né? Isso. Porque o que a gente vê, assim, em termos de repercussão, por exemplo,
se a gente for pensar daí na chegada do bebê, tu até falou que era uma das coisas que te ocorria, se tu ia conseguir te conectar com teu bebê, é justamente isso, né? Tem muitos estudos que já apontam, assim, que vivências, né, de situações de estresse prolongado, elas podem prejudicar a interação mãe-bebê e o aleitamento, enfim, todo esse contato inicial que é extremamente importante para o bebê. Porque uma das coisas que a gente às vezes dissocia, e nesses momentos em que a vida está em risco é mais comum de acontecer, porque é claro que a gente vai lutar para preservar a vida em primeiro Tem uma lugar, né? vai além de qualquer, né, que é mais importante do que qualquer outra, né? Qualquer outra coisa. Mas no caso da chegada de um bebê, se a gente for pensar no bebê, a gente tem que ter presente que ele precisa ter um cuidado fisiológico, né? Porque ele está nascendo e ele tem toda uma fragilidade, né? Que é comum aos recém-nascidos, mas ele precisa nascer emocionalmente também. Então, são dois processos que eles não são interligados, assim, a Mahler já dizia, né, que uma coisa é o nascimento fisiológico, outra coisa é o nascimento psicológico, né, e que a gente às vezes esquece, a gente fica na preservação da vida, e a gente esquece que aquela pessoinha que nasceu, ela precisa nascer psicologicamente também. E o que vai fazer com que ela inicie o seu processo de nascimento psicológico é essa interação com as suas famílias, né? Então, a gente tem que poder olhar para isso e, de alguma forma, a gente tem que proteger essa relação. E eu acho que isso é um dos pontos que eu acho que faz mais diferença, assim, nessa questão toda que está vivendo, né? Eu acho que da iminência, né? De poder pegar um vírus, né? Um vírus que mata, né? Eu acho que aí a preocupação acaba ficando. Eu me lembrei um pouco daquele conceito também do Winnicott, né? Que é um autor dentro da psicanálise, da preocupação materna primária, né? Da gente precisar, da mãe precisar se voltar para aquele bebê e se preocupar com aquele bebê, né? E nessa questão toda, assim, eu acho que o mundo externo, né? Quer dizer, tudo isso que a gente está vivendo e essa preocupação, né, de risco, de morte, ela acaba muitas vezes tomando conta, né, e prejudicando essa conexão e né, essa preocupação com aquele bebezinho que está ali, que precisa se desenvolver, né. Essa eu acho que é o agravante, né, do que a gente está vivendo. Sim, sim. Porque os estudos eles mostram, né, que se a gente vive um estresse prolongado, especialmente as mães nesse período, né, de puerpério, elas podem ficar com a sua capacidade de cuidado do bebê embotada, né? Fonagy é um autor que da atualidade, assim, que tem trabalhado muito com o conceito de mentalização, que é um conceito que já estava lá, né, há bastante tempo na psicossomática, Pierre Martin, enfim, mas ele vem desenvolvendo e também se apropriando mais das ideias do Bion e do Winnicott, e que ele fala, assim, que a mãe, e o Winnicott também falava isso, a mãe, para poder se conectar com esse bebê e poder iniciar essa interação, né, mais estreita e única que ela e o bebê vão ter, e eu estou falando aqui em mãe, mas a gente pode ampliar isso para cuidadores principais, né? A gente sempre fala em mãe porque a mãe é a que está mais Mas disponível, não, é que né? Isso, e já iniciou esse contato, né, desde a gestação, já conhece muito mais esse bebê pelos movimentos na barriga, né? Então, o Fonagy, ele fala que a mãe, ela tem que poder construir e criar um espaço mental onde o bebê vai habitar esse espaço mental. E quanto menor o bebê, maior tem que ser esse espaço mental, né? Dentro desse espaço mental, então o bebê vai poder experimentar, né? E vai poder, então, a mãe vai poder compreender aquilo que o bebê não tem condições de compreender ainda, porque o bebê, quando nasce, ele
não tem um aparato psíquico capaz de entender a realidade, de entender as sensações, para ele tudo é novo, né? Ele está chegando no mundo, ele não sabe nomear o que ele sente. Então, dentro desse espaço mental é que a mãe vai poder, primeiro, entender as suas emoções, entender, reconhecer, identificar as suas emoções, as emoções do bebê, e depois, entendendo as emoções do bebê, ela vai poder usar de uma outra capacidade que esse grupo tem trabalhado, que eles chamaram de função reflexiva, e aí a gente tem um pouco do que o Winnicott falava do espelhamento, é poder refletir para esse bebê o que é do bebê. E esse processo ele é extremamente necessário para a formação psíquica do bebê, porque a partir dessas interações, o bebê vai podendo entrar em contato com ele mesmo, com a realidade, né? A Mahler já falava assim que o Winnicott dizia que o bebê nascia absolutamente dependente. E a Mahler dizia, né, uma outra autora importante da psicanálise, que como esse bebê tem um aparato psíquico ainda muito rudimentar, não tem, vai construir o seu aparato psíquico, enquanto ele não tem o seu construído, quem vai lhe ajudar e quem vai se dispor a fazer o que ele não consegue fazer é a mãe. Então, diante dessa pandemia, por exemplo, o bebezinho ele não sabe que a gente está no meio de uma pandemia. Ele não sabe que a mãe está estressada, ou está nervosa, ou está preocupada com a situação atual. Mas ele vai aprender essas emoções a partir da mãe. Então, é extremamente importante que a mãe possa, de alguma forma, né, ter um ambiente em que ela minimamente nesse momento consiga regredir, se identificar com seu bebê, criar esse espaço mental, ter esse contato muito íntimo que se estabelece com o bebê. Por isso ela consegue decodificar o choro, né? Mas se a gente está num momento de muito estresse e não tem o que a gente está privado hoje é de todo esse contexto que ajuda a mãe, familiar, né, especialmente, isso pode ficar muito prejudicado. Então, a mãe pode se tornar muito cuidadosa em termos operacionais, né? Aquele bebê está bem cuidado, está bem alimentado, mas afetivamente ela não consegue essa conexão. Não, pode seguir. Não, e aí eu queria citar só a questão do pai, né, que é extremamente importante, porque é o pai que vai fazer todo esse cuidado. O pai tem essa função primordial, assim, de poder ajudar a mãe e permitir que a mãe entre neste estado que tu falou, né, que o Winnicott chama de preocupação materna primária, à medida em que ele faz o holding para essa mãe. Né? Ele vai cuidar dessa mãe, ele vai cuidar do bem-estar dela, do bem-estar emocional, vai proporcionar coisas que digam a ela, não só verbalmente, ok, eu tô aqui, tu pode te dedicar ao nosso bebê. Né? O que a gente tem visto, por exemplo, em alguns casos, é que os pais estão sendo impedidos, inclusive, de acompanhar os partos. Então, eles já não podem fazer isso. E isso tem um impacto importante para o pai também. Mas, voltando, né, assim, a uma perspectiva de criatividade, né, eu acho que é um momento também bastante rico e diferente que a gente pode aproveitar. Porque mesmo aqueles pais que estão em home office, eles estão tendo a oportunidade de estar muito mais presentes. Né? Porque aqui a licença paternidade não permite que os pais acompanhem muito de perto seus filhos por um tempo prolongado. E agora a gente está tendo essa oportunidade. Então eu acho que é de valorizar também esse espaço e de o pai se fazer mais presente de fato. Né? Poder dividir mais as tarefas, poder estar mais perto desse bebê, se conectar de uma outra forma, que no nosso antigo normal, digamos assim, era mais difícil de acontecer. Eu, por exemplo, a minha intervenção eu faço com a mãe e os bebês, porque os pais, a licença paternidade dos pais não permite que eles fiquem ali. Então, né? Quem está sempre mais...
Não, eu queria trazer só, mas porque eu achei, foi muito, muito bonito, assim, a forma que tu tá colocando e parece tão simples, tão fácil, né, de... exato, porque eu, assim, resumi um fenômeno, fenômenos, né, muito importantes que acontecem, né, nesse desenvolvimento, né, do aparelho psíquico de um bebê e dessa relação. E eu acho importante afirmar, assim, para as mães, né, ou futuras mães, que é difícil mesmo, né, que isso tudo é muito difícil, e já é muito difícil, né? Porque muitas vezes a gente tende a se cobrar demais e se exigir demais. Eu acho que é um período também que, porque a tarefa é grande, né? Se a gente pensar em um bebê nas nossas mãos aqui, e que, mas assim, de poder, nesse momento mais ainda, mas que realmente é uma tarefa muito difícil, e que a gente precisa de ajuda sim, né? E ajuda é do pai, é da família que está em volta disso, das equipes que estão em volta, são dos profissionais, e aí a gente, como psicólogas, também a gente entra nesse contexto, né, para poder apoiar, para poder ajudar, para poder tratar, né, conflitos mais infantis, mas para as mães também pegarem mais leve consigo, assim, né, porque é uma tarefa muito difícil, a disponibilidade, né, precisa ser muito grande, né, a disponibilidade interna, né, e nesse Sim. então é muito mais difícil, né, de isso acontecer, né? Sim. Quando a gente fala no exercício da parentalidade, né? A parentalidade é um construto bem complexo, assim, que envolve várias ações, né? Para a gente pensar na parentalidade. Mas uma das coisas que mais importa é justamente a sensibilidade parental. E é o que tem nos afetado mais, porque a gente está num momento de estresse. Então, é extremamente difícil a gente ter uma disponibilidade afetiva e uma sensibilidade maior quando a gente também está ocupado e preocupado com outras coisas. Então, isso que tu falou, assim, de pedir ajuda, de falar sobre isso, e é falar com todo mundo, inclusive com o bebê, né? Exato. O bebê, porque o bebê, ele não vai entender se a gente diz assim, estamos no meio de uma pandemia, mas o bebê entende o não verbal, aquilo que passa pelo. É só aí, né? Ele é a linguagem dele, né? Então ele vai entender que a mãe tá com alguma coisa diferente, que a mãe não tá bem. E à medida em que a gente fala para o bebê, seja a mãe, seja um familiar, seja um profissional que está cuidando desse bebê, lá um técnico de enfermagem, ou mesmo um médico, esse bebê vai tendo a oportunidade de dar um significado para aquilo. Porque essa vivência, ela vai ficar marcada em todos nós. Ela vai constituir a vida de todos nós, né? E à medida em que a gente fala também, a gente também tem uma oportunidade de elaborar coisas, de entender coisas, de poder diferenciar assim, não, eu tô nervosa porque eu tenho um familiar que tá lá com suspeita de Covid, mas não tem a ver com o meu bebê, não é o meu bebê que está me preocupando. E isso é importante, tanto para quem está vivendo a situação, a mãe que está vivendo essa situação, o pai, a família, né? Quanto para o bebê ouvir isso, porque ele aos poucos ele através dessa interação, ele vai podendo ir discriminando o que é da história dele, o que é dele, o que é da mãe, né? Então é necessário isso. E retomando assim algumas questões, hoje ainda eu estava vendo uma notícia de uma técnica de enfermagem que teve que ter seu parto antecipado. Ela fez um parto, teve um bebê prematuro em função dela ter tido, né, Covid e estado mal, e ela ficou, ela teve, então, fez um parto cesárea, prematuro, e ela ficou muitos dias, não me recordo agora quantos, mas ela ficou muitos dias em coma, né, sem poder ver seu bebê. E a gente já tem alguns casos, assim, de que o pai também estava contaminado, também não pôde acompanhar o bebê. Então, essas situações que são inéditas para a gente, têm uma repercussão na constituição psíquica do bebê que está lá, numa UTI, que está lá no hospital. E é extremamente importante que os profissionais que estão lidando com esse bebê tenham esse conhecimento e que o bebê precisa receber essa atenção, esse cuidado. O bebê precisa do toque, da voz, da conversa,
porque ele Peraí, deu uma... tudo novo, né? Então, à medida em que a gente faz esse movimento de falar e de tocar, a gente está ajudando o bebê a entender que alguma coisa aconteceu, que tem um mundo externo, que ele tem sensações que ele não tinha. Isso vai despertando o bebê para essa relação. Nessa reportagem que eu estava assistindo, me chamou a atenção porque diziam assim, que ficou em estado de espera o encontro da mãe com o bebê. Na realidade, sim, ficou em estado de espera até que essa mãe se recuperasse e pudesse pegar seu bebê. Mas, do ponto de vista do bebê, o bebê não espera, né? O bebê está em formação, então alguém precisa fazer isso. Se não tem alguém da família que possa fazer, né, que sejam os técnicos e que contem para esse bebê. Então, a mamãe está internada, daqui a pouco ela está aqui, né? Que a gente tem visto algumas alternativas e daí vem de novo, né, a empatia e a criatividade, assim, por exemplo, a gente no meu grupo de estudos a gente tem trabalhado muito, uma colega inclusive fez uma dissertação de mestrado sobre a influência das tecnologias na interação pais-bebês. E a gente sempre vê assim, e é uma orientação, inclusive, da Sociedade de Pediatria, que crianças menores de 2 anos não tenham contato com telas, com dispositivos tecnológicos. Mas nesse momento é a via de comunicação, né? De fazer com que as pessoas estejam presentes na vida desse bebê e se fazer presente na vida dos seus familiares, dos seus amigos, né? Então a gente tem que usar esses recursos. A gente tem visto, inclusive nas UTIs, né? Da mãe poder ver o bebê, de falar com o bebê, de falarem para o bebê, tua mamãe, né? Isso é um processo importante que às vezes a gente não se dá muito conta porque a gente fica, né, na expectativa assim da conservação da vida, né? Isso eu estou falando assim em termos da situação atual, mas a gente ainda vê, eu já acompanhei muito e é uma discussão que eu venho fazendo com relação às próprias UTIs fora Covid, né? Porque um bebê em uma UTI sempre tem um risco iminente de morte e muitas vezes é isso que se prioriza e se esquece, né? Que também tem todo o contexto emocional que está acontecendo ali e que a gente tem que estar atento e trabalhar, né? A gente ainda tem uns 12 minutinhos, né? São tantas, eu acho assim, são tantos comentários que estão aparecendo, a gente não está conseguindo, né, ler e né, dar conta deles, né? Porque acho que é tão rico isso tudo que a Márcia está trazendo. E eu também fico com vontade de, né, de ouvir, né? Eu acho que me sinto tão entendida, assim, pelas coisas que tu tá trazendo. Mas a gente tinha aberto uma caixinha, né, de perguntas. Não sei se a gente entra um pouco nisso, Márcia, para poder conversar. Pode? Tá? Eu vou ter aqui algumas perguntinhas. Acho que algumas a gente já foi respondendo, né? Mas para, né, pelo menos essas que vieram com antecedência, né? Tem uma assim, na opinião de vocês, quais os maiores desafios na quarentena em relação à parentalidade? Essa é uma pergunta. Eu acho que Algumas. Eu acho que o maior desafio tem sido assim a gente poder descobrir formas criativas de lidar com a situação. E aí a criatividade, eu gosto muito do que o Winnicott fala, né? Que não é no sentido assim de encontrar formas mirabolantes. Não, artísticas, não é isso. É uma forma da gente poder lidar com uma situação ou com um problema de uma forma que nos alivia a tensão, que nos supra emocionalmente, né? Poder encontrar soluções para dificuldades. Então, acho que o grande desafio da parentalidade nesse momento é esse. Acho que agora a gente já está num outro momento, porque a gente já pode antecipar algumas coisas, diferente do teu momento, né? Então, aquilo que a gente já pode antecipar é de pensar, de conversar, de pensar, mas se acontecer isso, né? Se tu não puder estar comigo,
na, na hora do parto? O que, que vai me deixar tranquila? Combina com o obstetra, enfim, ver o que, que é viável. Acho que é nesse sentido, assim, né? Mas você Outras coisas considera... vão aparecer depois. Peraí que tem uma travada. Eu não sei se foi a da Márcia ou a minha aqui. Vamos esperar ver se volta. Voltou? Aí. Agora eu acho que tá bem. Oi, Ju, tá cortado aqui para mim. Voltei? Voltou, voltou. Tá bom. Uhum. É, acho que caiu aqui alguma coisa. Esse é um outro desafio, né? A gente está lidando com as tecnologias e com a internet. Mas a gente tá falando, eu acho que é um pouco isso, né, que tu tá falando. Vai se Sim. acostumando e vai criando, né, no meio de tudo isso, assim, alternativas, né? A Uhum. gente já sabe quando não tem problema, né? Isso. Uma outra, assim, tu tem mais dessa questão, assim, para trazer? Não, não. Tá. Uma pergunta também, deixa eu só ver aqui que alguma já foi respondendo. Que, ó, vocês acham que houve muitas mudanças no puerpério com a quarentena? Isso eu acho que a gente já foi falando um pouquinho, por ser onde naturalmente há uma retração, né? Uma volta para dentro, né? Que é como se assim, já vai acontecer, né? Quer dizer, essa volta para dentro no puerpério, né, já vai acontecer. Então, como é que a quarentena poderia, né, influenciar, né? Será que não é natural isso, né, de alguma forma? É, é como a gente estava falando, essas sensações e fantasias, elas são inerentes ao processo da gestação e parto, né? O que a gente tem visto atualmente é que algumas sensações estão sendo potencializadas pela questão do isolamento e da pandemia, por exemplo. Mas volto a dizer, assim, essas sensações, essas emoções que estão sendo potencializadas, elas já fazem parte da pessoa. Então, se aquela pessoa ela já é um pouco mais medrosa, por exemplo, isso vai se potencializar agora. Se a pessoa não está nem aí para isso, talvez nem se importe ou lide de uma outra forma, né? Se ela sente já na sua vida anterior à gestação um pouco mais vulnerável, um pouco mais desamparada, isso vai se potencializar. Você chega, por exemplo, na hora do parto e ela não pode contar com É, alguém que ela contaria. tem isso que Né? funciona. Então é mais nesse sentido, assim, né? O contexto não muda, se potencializam algumas sensações. E essa retração, né, ela vai acontecer e ela está acontecendo com todo mundo, né? Eu acho que isso é uma Sim. diferença também, né? Então, se potencializa e as pessoas da volta também estão vivendo isso, né? Então, Uhum. um pouco o que tu falou bem no início da empatia, do exercício da empatia, né? De cada um poder Isso. ir um pouco de dentro de si, né? E poder se colocar no lugar do outro, seja de uma puérpera nesse momento, né? Mas assim, como pessoas que estão passando por diversas outras situações que são difíceis nesse momento também, né? Esse é uma Uhum. situação complicada, né? Então, eu acho que Sim. também tem muito essa questão do exercício. Vamos sair um pouquinho de dentro da gente, né? Ainda mais que agora as coisas também já deram outro, né? Já deram uma acalmada, não dá pra gente dizer, mas pelo menos a gente já está um pouco mais acostumado, habituado, né? Com que adaptado talvez seja a palavra. Já tem mais informação, né? Exato. Porque antes a gente estava no meio do caos com nada de informação. Que tu falou, né? Quer dizer, ter mais recursos, né? Eu acho que assim, esses 2 meses e meio para cá já deu um tempo da gente descobrir algumas coisas também, né? Porque depois de passar até tudo isso, né? Mas até da minha vivência e tudo mais, a gente tem uma das minhas cunhadas, ela fala muito isso, assim, né? Olha, tu deu conta de tudo isso e tá dando conta de tudo isso, então a gente se fortalece também, né? E com ajudas, né? Não é fácil para ninguém, eu acho que assim, eu busquei muito ajuda, né, aí fora e tratamento, eu digo assim, eu fiquei um dia, né? O dia do parto que eu fiquei sem terapia, por exemplo, né? Então a gente já vai descobrindo formas, né, de poder Uhum. tudo isso.
E o que tu estava trazendo também já responde uma outra pergunta, de alguma forma, né? A gente não vai ter muito tempo, mas que seria assim a relação se a quarentena, né, pode influenciar numa depressão pós-parto, por exemplo, né? Ah, sim, E responde um pouquinho, né? Isso que tu trouxe. sim. É, Personalidade. É, a depressão pós-parto vai na mesma linha, assim, né? Ela pode ser potencializada, porque a gente tem ouvido, né, já há alguns dados, assim, de que a depressão, estresse, claro, né, e a ansiedade estão, né, eclodindo agora, mas a depressão pós-parto, ela também tem a ver, assim, com toda uma constituição, né? Então, pessoas que já têm uma tendência a ter depressão, ou que têm um histórico de doenças, né, emocionais, psiquiátricas anteriores, é que tem o maior risco de desenvolver uma depressão pós-parto, né? Agora, faz parte, em alguns momentos, né, as mães se sentirem, eu falo a gente porque também sou mãe, já passei por isso, se sentirem estressadas, cansadas, acharem que não vão dar conta, especialmente agora que, né, o contato presencial está mais difícil, mas tem formas, né? Então, assim, influencia na depressão pós-parto no sentido de potencializar quem já tem essa predisposição, né? Mas ela não vai ser causa de uma depressão pós-parto, né? É um componente, né? É um fator desencadeante que a gente chama, né? Pode vir a ser, né? A gente tem mais 4 minutinhos, 3 minutinhos e pouquinho, né? E o Instagram corta. Então, Sim. eu queria, em nome do Exip, na verdade, né, te agradecer por todo, né, por essa fala tão incrível, assim, trazendo coisas importantes da gente pensar e que ajudam bastante, assim. Eu me senti muito compreendida por ti, né, e realmente vai me ajudar a pensar muitas coisas. Eu acho como muitas outras pessoas. Eu vou citar só um comentáriozinho que eu não consegui acompanhar muito bem. Eu também sou nova nisso aqui, né, não isso essas, né? Mas teve uma pergunta, só peguei uma frase assim: tem mães que estão desistindo de engravidar, né? Eu digo, não, não façam isso, né? Não desistam, porque a realidade está aí, de tempos em tempos vai ser posta alguma situação e a gente vai ter que lidar de qualquer forma, né? Então, não desistam de ter bebês, né? Eu acho que a gente, no fim da conta, e podendo buscar ajuda, né, de várias formas, vale a pena, sempre vale a pena, né? Tá? Eu acho que é isso, assim, né? A gente não teve o controle da pandemia e fomos, né, abruptamente impedidos de fazer muita coisa, mas a gente tem o controle de como a gente vai lidar com a situação. Então, eu acho que é algo que a gente tem que pensar e procurar os recursos possíveis, como tu falou, busca tratamento. A gente tem visto, o Exip mesmo participa, né, E de voluntariado que está atendendo nesse momento, né? Então, que a gente procure ajuda e que a gente não tenha medo de dizer estou precisando de ajuda, estou nervosa, estou estressada, porque é a nossa realidade. E não então, desistir, né? Desistir é paralisar de ter filho ou de qualquer outra coisa, assim, né? o tempo está correndo aqui e eu queria também poder dizer assim, até o tema é tão interessante, eu acho que o Exip também ele traz alguns cursos, né, e grupos de estudos que falam sobre esse Uhum. tema. Quem tiver interesse e não conhece ainda, né, poder entrar em contato com a gente, né, que vai ser, acho que, bem importante e é muito interessante. E queria agradecer também, eu acho, todas as pessoas, muitas pessoas queridas aqui fazendo comentários muito legais, né, eu tô lendo mais por cima, acho que numa próxima vez, né, a gente vai treinando também, eu acho que a gente também aqui está vivendo isso, né, de poder criar e poder se transformar no meio de... Sim, é isso aí. Então, E eu agradeço a parceria e o convite de novo, assim, para mim foi muito rica essa experiência, essa construção conjunta aí. Espero ter ajudado um pouco, né? As mães, enfim, os profissionais também, porque eu acho que a gente na clínica vai ter que estar muito atento a esse momento também, né? Quando a gente fizer receber as pessoas, né? Os bebês desta geração, isso vai fazer parte, a gente tem que estar
isso presente, e os próprios profissionais da saúde, assim, né, que também precisam de um apoio, mas que também precisam compreender um pouco mais desse lado emocional que, Márcia, eu vou ter que te interromper, porque assim, às 7 sei, tá gravado, tá, gente? Quem não conseguiu acompanhar tudo, quer passar isso para algum colega, colocar